Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estou com você em mais um estudo do nosso livro Obras Póstumas. Hoje nós vamos estudar 2 capítulos. O capítulo que se intitula Fora da Caridade Não Há Salvação e o capítulo Projeto 1868. Sempre uma alegria contar com a sua companhia aqui no canal. E se você é novo aqui conosco, inscreva-se. Conheça também as nossas outras redes sociais do Conhecendo o Espiritismo, no Instagram, no Facebook e no Telegram. Você sabia que se você se inscrever no nosso canal, você vai receber as nossas atualizações, todas elas, das nossas aulas e dos nossos vídeos? Pois é. Não deixe de se inscrever. Meus queridos amigos, nós vamos então iniciar o nosso estudo. Vamos trazer então 2 capítulos. O que é que Kardec vai abordar em cada um desses capítulos? No capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação, ele vem ali, não que ele precisasse, tanto é que nós sabemos que essas informações eram informações pessoais, documentos pessoais dele, que foram encontrados, condensados e trazidos em obras póstumas. Então ninguém sabe se ele tinha ou não interesse de publicar o que aqui está sendo colocado. Mas ele vem exatamente colocar a análise dele quanto ao fato dele mesmo estar ou não vivenciando este princípio. E aqui ele vem exatamente externando que, segundo as análises pessoais que ele faz dele mesmo, da sua postura, da forma como ele age, ele observa que ele tem cumprido esse princípio, que em todas as situações que ele vivencia, que ele vivenciou, todas as oportunidades que ele tinha para ser caridoso, ele o era. E ele até fala que, independente do fato de que muitas das pessoas que ele ajudou não terem reconhecido esse auxílio, terem agido com ingratidão, que isso em nenhum momento fez com que ele deixasse de continuar fazendo bem. Porque ele sabia que ele sabe que cada pessoa, cada espírito está numa condição evolutiva e que não cabia a ele esperar retribuição, mas que cabia a ele, sim, continuar fazendo o melhor e aplicando a caridade. Então ele vai trazer algumas ponderações sobre isso neste capítulo. E no segundo capítulo, depois nós vamos ler com mais calma, vou pontuar algumas passagens, algumas palavras de Kardec, mas estou trazendo nesse primeiro momento a ideia geral deste capítulo. E no segundo capítulo, que é o Projeto 1868, o que é que Kardec vai abordar aqui? Ele vai abordar exatamente uma preocupação que ele tinha quanto ao futuro da doutrina espírita. Porque, vejam, ele faz uma comparação com o cristianismo, que ele vem nos mostrar que o cristianismo, exatamente por ele não ter tido, na sua época, nada escrito, tanto é que os próprios evangelhos foram escritos décadas depois do desencarne de Jesus, ele foi muito deturpado pelos interesses da humanidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade dos homens. O cristianismo, as palavras de Jesus foram deturpadas para se moldarem aos interesses da humanidade. E ele traz essa preocupação em relação à doutrina espírita, porque ele diz que se não fosse deixado algo concreto, como um regulamento, uma norma, que ali constasse de forma muito clara e objetiva os princípios fundamentais da doutrina espírita, correria o risco de acontecer com o espiritismo o que aconteceu com o cristianismo, que ele fosse modificado, alterado, deturpado para se adequar aos interesses inferiores da humanidade. E aí o projeto 1868 é exatamente esse projeto, essa ideia que ele tinha de fazer com que com a doutrina espírita, estabelecê-la em bases, em regulamentos, em princípios e normas tão bem definidos e estruturados que não seria possível deturpá-lo
no futuro. E esse era o projeto 1868, e quando nós formos estudar esse capítulo, ele vai mostrar quais as ideias que ele tinha sobre vários pontos, tudo isso envolve o projeto 1868, quais as ideias que ele tinha para formatar, para realmente estruturar o espiritismo de uma forma tão perfeita que ele não fosse passível de adulterações no futuro. Então, é essa a temática da nossa aula de hoje. Mas vamos trazendo inicialmente as ponderações de Kardec sobre o primeiro tema, que fala fora da caridade não há salvação. Ele vem aqui, ele começa falando que esses princípios, para ele, não existem apenas na teoria, pois que ele os põe em prática. Então, ele já veio realmente mostrar que ele, na sua condição de ser humano, ele realmente procurava colocar em prática aquilo que ele acreditava. E nós vamos trazer, eu trago para vocês aqui em 3 slides, as palavras de Kardec, porque eu as considero realmente relevantes para o nosso aprendizado e para nós percebermos que Kardec não foi apenas um idealizador, alguém que codificou, que organizou, que teve o trabalho intelectual em relação à doutrina, mas foi alguém que vivenciou os seus postulados, que é o que nós devemos fazer. Conhecemos a doutrina espírita, temos o conhecimento teórico, mas precisamos sim trabalhá-lo também e essencialmente na vivência destes princípios. Então vejam bem como nos diz Kardec. Ele diz: faço tanto bem quanto permite a minha posição. Presto serviços quando posso. Os pobres nunca foram repelidos de minha porta ou tratados com dureza. Então vejam que ele está ali realmente mostrando as atitudes que ele tem tomado ou tinha tomado durante a existência dele para vivenciar o princípio fora da caridade não há salvação. Ele diz: foram recebidos sempre, a qualquer hora, com a mesma benevolência, não fazendo diferença entre os mais ou menos abastados. Jamais me queixei dos passos que hei dado para fazer um benefício. E aqui uma dificuldade muito grande, voltando aqui nesse momento. Realmente, como é que nós temos agido nessa situação? Quando ele diz aqui que ele realmente procurava sempre tudo fazer, jamais me queixei dos passos que hei dado para fazer um benefício. Pais de família têm saído da prisão graças aos meus esforços. Certamente não me cabe inventariar o bem que já pude fazer, mas do momento em que parecem esquecer tudo, é-me lícito, creio, trazer a lembrança que a minha consciência me diz que nunca fiz mal a ninguém, que hei praticado todo o bem que esteve ao meu alcance. Percebam que nesse momento ele vem externar ali que ele não estava realmente fazendo uma descrição, como ele coloca aqui, vamos ver? Um inventário do bem que ele praticou. Mas do momento em que parecem esquecer tudo, é lícito trazer a lembrança das pessoas que ele nunca fez mal, porque nós sabemos que o trabalho de Kardec não foi fácil. Ele foi muito criticado, a sua própria atitude, a sua própria condição de codificador foi questionada no sentido de que ali poderia ou não haver um interesse pessoal, se ele realmente vivenciava aquilo que ele acreditava. Então Kardec, nesse momento, ele coloca os seus pensamentos. E aqui diz o seguinte, no fim deste capítulo diz: Pensamentos íntimos de Allan Kardec num documento achado entre os seus papéis. Ou seja, eram os pensamentos dele, as análises dele.
Ninguém sabe se ele tinha interesse em um dia em colocar isso a público, porque talvez quem escute pensa, nossa, mas Kardec está aí fazendo o inventário do bem que ele pratica. E cadê a humildade? Cadê realmente a reserva daquilo que ele faz? Mas vejam, não foi ele que publicou isso. Apenas ele colocou, externou ali seus pensamentos e esse documento foi encontrado após o seu falecimento. Mas é interessante nós aproveitarmos isso para a nossa vida, porque nós também vamos passar por isso. Todos nós que nos colocamos na condição de cristãos, todos nós que nos colocamos na condição de vivenciar o Evangelho, nós em algum momento seremos realmente colocados em xeque. Será que as nossas atitudes, elas são verdadeiramente movidas por um sentimento de amor ao próximo, de auxílio? Ou será que há aí um interesse pessoal, uma vaidade de ser reconhecida pelo homem, de receber o aplauso da humanidade? Será que essa pessoa não fala, apenas fala? Ou será que ela fala e vivencia? E aqui cabe a nossa reflexão, assim como Kardec fez a reflexão dele no sentido de avaliar se ele estava bem cumprindo esses princípios, devemos fazer a nossa parte. Será que nós estamos realmente aproveitando toda a oportunidade que nós temos para fazer o bem? Será que nós também igualmente tratamos os pobres com a mesma igualdade, sem fazermos distinção? Enfim, são análises nossas e pessoais e necessárias para o nosso processo de renovação espiritual. E aí ele continua dizendo que a esse respeito ele traz a consciência dele tranquila. E que ele diz que mesmo que ele tenha recebido ingratidão, e ele recebeu, e nós percebemos isso nessas primeiras palavras, dá a entender que ele recebeu ingratidão, ou que pelo menos que ele teve essa sua bondade questionada. Ele diz assim, que a ingratidão é uma das imperfeições da humanidade e que é preciso desculpar os outros para que nos desculpem a nós. É preciso nós desculparmos essa postura do outro, porque eles ainda estão em aprendizado, assim como nós, eles ainda estão também nesse processo de desenvolvimento espiritual, assim como nós. Então ele diz, quanto a mim, continuarei, pois, a fazer todo o bem que me seja possível, mesmo aos meus inimigos, porquanto o ódio não me cega. Vejam aí mais uma vez o desprendimento, o comprometimento de Kardec com o que ele acreditava e com, na verdade, um coração já evoluído. Kardec não era apenas intelectualizado, ele era um homem moralizado, e essas palavras nos mostram isso. Então ele diz, sempre lhes estenderei as mãos para tirá-los de um precipício, se me oferecer esta oportunidade. Então ele diz, ele é um capítulo bem curtinho, e ele finaliza exatamente dizendo o seguinte, que a religião, que a doutrina espírita, prescreve que retribuamos o mal com o bem. Então ele diz, e com mais forte razão retribuamos o bem com o bem. Então ele diz, ele diz, no entanto, nunca, entretanto, compreenderia a que nos prescrevesse que paguemos o mal com o mal. Ele disse, eu nunca compreenderia uma religião que nos orienta a pagar o mal com o mal. Então eu não posso agir para com aqueles que me são ingratos com o mal. Não é porque eles me foram ingratos que eu igualmente o serei. Preciso, sim, agir com entendimento, com amor, com caridade, união e fraternidade para com todos. E que com essa mensagem, com essas orientações, nós também possamos retribuir o mal com o bem, possamos fazer todo o bem que nos for possível, possamos realmente lembrar da caridade em todos os momentos. Se nós submetermos todas as nossas ações ao controle da caridade, ela não apenas nos impedirá de fazer o mal, mas nos auxiliará, nos fará fazermos e praticarmos o bem. E é o caminho que nós precisamos tomar. Perfeito? Meus queridos amigos, nós vamos então agora iniciar o segundo capítulo do nosso estudo de hoje. Aqui,
nós vamos falar exatamente do projeto 1868. Então, eu já tinha feito um resumozinho desse capítulo no início. Então, ele começa nos dizendo o seguinte, que um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina seria a falta de unidade. Ou seja, cada um propagar a doutrina conforme acha que é. Sem uma unidade, sem um pensamento e uma organização central que servisse de luz para todos aqueles que se entendem espíritas, que se identificam com a doutrina e que procuram vivenciá-la. Então ele diz que o meio de evitar essa falta de unidade é formulá-la com tanta precisão e clareza que seja impossível qualquer interpretação divergente. Então ele diz, vejam bem, formulá-la com tanta precisão e clareza. Então ele coloca como se fosse um código, leis, normas, que ali estivessem bem definidas e que servissem de base para todo o futuro. Então seria muito difícil deturpar. Então no segundo capítulo ele vem fazendo a comparação com com o cristianismo, quando ele diz assim, que se a doutrina do Cristo, tão mal compreendida e tão diversamente praticada, tivesse tido esse cuidado, que provavelmente não passaria por todo o problema, toda a modificação que aconteceu. Então ele diz aqui, se ele, o cristianismo, houvesse formulado a organização da igreja cristã com a precisão de uma lei ou de um regulamento, é incontestável que houvera evitado a maior parte dos cismas e das querelas religiosas, assim como a exploração que foi feita da religião. Então ele diz que somente um espiritismo bem entendido, bem compreendido, pode exatamente remediar, evitar esse estado de coisas que aconteceu exatamente com o cristianismo. E aí ele continua falando exatamente o quê? Que é necessário se assentar, pautar o espiritismo em base, que ele chama aqui, em bases sólidas de uma doutrina positiva que nada deixa ao arbítrio das interpretações. Por isso Kardec teve tanto cuidado na codificação da doutrina espírita, porque ele queria exatamente estabelecê-la em bases sólidas, claras, seguras, evitando qualquer adulteração, qualquer interpretação equivocada. Correto? Extremamente correto. Vejam como para nós hoje é muito mais fácil entender a doutrina, considerando que ela foi tão brilhantemente organizada e codificada por Kardec. Então, nós conseguimos entender. E o projeto 1868 é algo que pensa para o futuro. É algo que lá atrás ele já pensava e vislumbrava no futuro da doutrina. Ele não pensava só no hoje, naquele momento. Ele pensava no amanhã, exatamente como preservar a doutrina espírita. Continua ele dizendo exatamente que o mais poderoso meio de luta contra os antagonistas da doutrina espírita é exatamente esse, que as suas bases sejam claras e não vagamente definidas. E aí ele diz que 2 elementos concorrem para o progresso da doutrina nesse sentido, que é o estabelecimento teórico da doutrina, bem formulado, bem escrito, bem organizado, e os meios de a popularizar, os meios de divulgar, tornar aqueles princípios, aquelas bases, aquela unidade bem conhecida da humanidade. Porque se eu conheço o que é correto, se eu conheço essa base bem estabelecida, bem organizada, essa unidade, eu vou divulgá-la, eu vou passá-la adiante com o quê? Com verdade, com clareza, com entendimento, e não moldando-a ou adulterando-a aos meus interesses. E aí ele continua, então, dizendo o seguinte, que ele gostaria, claro, de ter meios para popularizar a doutrina ainda mais, porque ele também tinha as suas limitações, embora Kardec tenha feito muito
no pouco tempo que ele esteve à frente da doutrina espírita, como codificador da doutrina. Mas foi muito bem. O que na verdade, então, ele vai agora dizer o que é o Projeto 1868. Aqui ele traz as suas preocupações iniciais. E aí ele diz, ok, eu preciso estabelecer a doutrina em bases sólidas. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou organizar isso para que eu esteja realmente cuidando e preservando do futuro da doutrina espírita? E aí ele traz 4 pontos que ele chama. O primeiro ponto de estabelecimento central, o segundo ponto de ensino espírita, o terceiro ponto publicidade e o quarto ponto viagens. Então ele faz 4, ele promove, ele organiza 4 ideias centrais, cada uma delas com um foco diferente, mas que todas juntas fazem parte desse projeto 1868 de unidade, de manter e de preservar a unidade do Espiritismo. O primeiro, então, que ele chama de estabelecimento central era o seguinte: ele diz que ele precisava prover a sociedade de um local convenientemente situado e disposto para as reuniões e recepções. Era necessário ter um local onde as pessoas pudessem ali ler sobre a doutrina espírita, conversar, trocar ideias, onde ele tivesse ali uma biblioteca com livros que envolvessem a matéria, de modo que, naquele ambiente, as pessoas se sentissem à vontade para discutirem sobre a doutrina espírita. E seria algo que, por exemplo, estrangeiros, pessoas que chegassem de fora e quisessem também trabalhar, conhecer, tecer considerações sobre a doutrina, pudessem ser bem recebidos. Então ele diz realmente que ele pensava, sentia que isso era algo necessário e que esse estabelecimento central, segundo a sua concepção, seria formado, ele diz, primeiro por uma grande sala para as sessões da sociedade e para as grandes reuniões, como se fosse um salão. Nas casas espíritas não há ali um salão onde normalmente acontecem as palestras públicas, as grandes reuniões? Era algo mais ou menos assim que ele imaginava. Ele via também a necessidade de ter um salão de recepção. Nós não temos também nas casas espíritas a atividade da recepção e do acolhimento, onde as pessoas chegam, as pessoas são abraçadas, são ali recebidas dentro das casas espíritas. Ele já vislumbrava isso dentro desse estabelecimento central. Pensou também em um compartimento destinado às evocações íntimas, espécie de santuário que não seria profanado por nenhuma ocupação estranha. Vejam que ele também já sabia que era necessário ter um local reservado para as comunicações espíritas, que são as reuniões mediúnicas. O intercâmbio não pode se dar ali junto com o ambiente público, tem que ser algo reservado, tem que ser algo bem estruturado realmente, porque essa é a necessidade. Quando nós estamos estudando sobre o ambiente das reuniões mediúnicas, nós sabemos que quanto mais reservado de movimentações, de outras atividades ele é, melhor se dá a atividade. E ainda ele vislumbrava a necessidade de ter um escritório para a revista espírita, os arquivos e os negócios da sociedade, como se fosse ali uma biblioteca, mais ou menos isso. Não era bem isso, ele teria esse arquivo com esse material e ele teria ainda uma biblioteca composta de todas as obras, os escritos, periódicos franceses e estrangeiros relacionados à doutrina espírita. E aí ele diz que esse local, esse estabelecimento central, ele estabeleceria correspondência com os diferentes centros espíritas da França e do estrangeiro, exatamente para que eles pudessem trocar ideias acerca dos acontecimentos, das novidades, enfim, de tudo aquilo que envolvia a doutrina espírita. Isso foi o que ele estabeleceu dentro do que ele coloca aqui como estabelecimento central. Depois vem o ensino espírita. E aqui no ensino espírita é bem interessante,
porque nós vamos perceber que Kardec ele já se preocupava com os cursos para ensinar a doutrina espírita às pessoas. Nós não temos departamentos de doutrina onde nós temos o curso, como, por exemplo, o estudo sistematizado da doutrina espírita, o estudo das obras básicas, onde as pessoas possam estudar os princípios da doutrina espírita. É exatamente o que ele coloca aqui no que ele chama de ensino espírita. Então, ele diz o seguinte: um curso regular de espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos, capazes, vejam aqui, capazes de espalhar, já vou na sequência, mas ele diz, fundar a unidade dos princípios. Vejam que nós estávamos falando ali, unidade, evitar pensamentos divergentes, que cada um fale de uma forma. Fazer adeptos esclarecidos, não basta nós nos dizermos espíritas, preciso nós compreendermos, estarmos esclarecidos acerca dos princípios espíritas, capazes de espalhar as ideias espíritas e de desenvolver grande número de médiuns. Porque o intercâmbio não se faz através de médiuns, então nós precisamos capacitar, nós precisamos permitir que esses médiuns tenham estudo, tenham entendimento para desenvolverem corretamente as atividades. Considero esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do espiritismo e sobre as suas consequências, nos dando aí então a ideia da importância dos estudos dentro da doutrina espírita. E é algo que os centros espíritas hoje procuram sempre fazer, se dedicam sempre a fornecer estudos, capacitações para que as pessoas possam não apenas vivenciar os princípios, mas conhecê-los com profundidade. Depois ele vem falar da publicidade, no sentido da importância de dar maior publicidade à revista espírita, tá? Então nós sabemos que a revista espírita começou em 1858 e foi até 1869, com 12 volumes. Então ele pensava numa publicidade em larga escala, feita nos jornais de maior circulação, promovendo com isso que a doutrina chegasse ao mundo inteiro, mesmo nas localidades mais distantes. Então ele diz, isso promoveria o conhecimento das ideias espíritas, despertaria o desejo de aprofundar-se, das pessoas se aprofundarem nesses conhecimentos, e com isso multiplicaria-se o número de adeptos, mas o número de adeptos que realmente se interessavam pelo conteúdo espírita. Então ele diz, se ele conseguisse, ele buscava a unidade. Mas ele diz, como eu posso fazer com que o conhecimento espírita chegue a mais pessoas? Nós não tínhamos, na época ele não tinha rede social, não tinha internet, então ele trabalhava com a publicação nos jornais, tá? E ele também, o outro ponto dele, para que nós possamos ir finalizando o nosso estudo de hoje, era exatamente as viagens. Ele entendia que era importante ele reservar de 2 a 3 meses do ano para viajar, junto aos outros centros, junto aos outros lugares, para que ele pudesse estar ali ajudando, difundindo a doutrina, ver como é que esses centros estavam crescendo, ver como eles estavam aplicando a doutrina espírita, dando um suporte. Claro que ele diz que se isso for para isso, ele precisava de recursos, e ele particularmente não tinha, então que se fosse possível, se a própria sociedade tivesse condições disso, seria feito, com esse objetivo realmente de divulgar a doutrina. Então ele diz, de 2 ou 3 meses do ano, 2 ou 3 meses do ano seriam consagrados a viagens, em visita aos diferentes centros e ali imprimir boa direção. E ele diz que se os recursos permitissem, ele tinha interesse, inclusive, de ter um número de missionários, que não seria só ele teria pessoas, cabeças, que ele iria exatamente mandar para os locais com esse objetivo. Assim como teve os apóstolos que saíram em viagem pregando o evangelho, ele vislumbra algo parecido aqui. Então ele diz, um certo número de missionários esclarecidos e talentosos que seriam encarregados de espalhar a doutrina.
Tá? Então ele pensa, ele imagina uma organização completa e uma assistência de auxiliares remunerados, tá? Então as pessoas não fariam isso de forma gratuita, mas para que ele pudesse realmente contar com esse apoio, e ele diz aqui, libertando-me de uma imensidade de ocupações e preocupações que me dariam o lazer necessário para ativar os trabalhos que ainda me restam por fazer. Então, não é que ele queria ficar sem trabalho, só passando a responsabilidade para outras pessoas, mas porque ele tinha muito ainda a fazer. Então, aquilo que ele pudesse delegar, ele delegaria, e assim ele poderia dedicar-se a outras atividades, a outras funções que cabiam a ele como codificador da doutrina espírita. E aqui, então, ele finaliza o projeto 1868, onde ele estabelece, então, esses 4 pontos que ele considera fundamentais para garantir a unidade da doutrina espírita para o futuro. E nós vamos então finalizando o nosso estudo hoje aqui com você, mas você sabe que ainda já estamos quase aí no finzinho do estudo de obras póstumas, mas ainda temos bastante conteúdo, certo? Meu querido amigo, espero que você tenha gostado da nossa aula. Caso você tenha gostado, curta o nosso estudo, o nosso vídeo. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, não há problema algum. Pode colocar nos comentários do vídeo que nós vamos responder com muito carinho para você. E caso acredite que este conteúdo pode fazer bem, pode ser útil a alguma pessoa, compartilhe o nosso link. Meus queridos amigos, muito obrigada pela sua companhia. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.